Boa noite, vamos chegando aí. Eu tô ligando o YouTube aqui, mas vem chegando que nós vamos fazer mais uma live. Vambora, vambora. Só tô ligando o YouTube aqui, rapidão. Porque olhar pra cá, vamos chegando, boa noite, vamos chegando aí. Só tô ligando o YouTube aqui, fala Dataplan, fala Eduardo Pacheri. Só tô ligando o YouTube, só um segundo. Vamos transmitir hoje via YouTube e via Instagram. Vamos chegando aí, mais uma live. Hoje eu começou meio atrasado aqui, mas vamos que vamos. Deve estar me pegando na tela aqui. Vamos chegando, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar virado para o Instagram aqui, mas se você estiver aí no YouTube também, você me dá o toque. E se quiser perguntar, pode perguntar. Aqui no YouTube também tem um chat aqui, você pode fazer pergunta. Se você está aqui no Instagram também pode fazer pergunta. Sejam todos bem-vindos. Nossa aula de quinta-feira é uma aula toda quinta, eu não falho. Então vamos chegando. Fala, Robson, beleza pura? Hoje eu tô com a camiseta da Black Track Blues. Eu também sou músico. Acabou de sair, fiz questão de usar a camiseta da Black Track aqui hoje. Se você não me conhece ainda como músico, entra lá na Black Track Blues. Black Track Blues, igual tá escrito aqui, você vai conhecer um outro lado aí do Leandro Borges. Vamos chegando então, vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre licenciamento ambiental e avaliação de impactos ambientais. Eu vou falar um pouco de pequenas centrais hidrelétricas, né, que são empreendimentos de geração de energia hidráulica. São os empreendimentos que eu trabalho bastante aí. A gente está licenciando alguns empreendimentos de PCH, né? E vamos conversar um pouco sobre isso. Imagino que o Valdair chegou aí, já trabalhou muito com isso, geógrafo. E se você quiser fazer pergunta, né, tirar dúvida, vamos conversando, pode me perguntando aqui, que vai ser o maior prazer se eu souber responder para você, beleza? Antes de começar com toda a live, né, eu pergunto se você está me ouvindo bem. Quem estiver me ouvindo bem, me dá um joinha, me dá um retorno aí se está tudo certo, se o áudio está legal, se o vídeo está legal, e se está travando, não está travando, vai me dando toque. E se você puder me falar de onde você é, eu fico mais agradecido ainda. Me fala o seu local de origem aí, vamos conversando. Legal. Os joinhas aí significa que nós estamos tudo escutando um ao outro, né? Legal. Então, sem mais delongas, toda live que eu começo... Fala, Eduardo, beleza. Toda live que eu começo me apresentando um pouco, porque sempre tem gente nova que aparece aqui. Para quem não me conhece totalmente, eu sou o Leandro Borges, eu sou consultor ambiental há 13 anos, fiz 13 anos agora em maio, Bauru, Piranhas, Goiás, Palmas, legal. Eu sou consultor ambiental há 13 anos, desde que eu me formei, eu trabalho para mim mesmo, eu nunca trabalhei para nenhuma outra empresa, nem de consultoria e nem de um outro setor. Então eu tenho, na pele aqui, calejada de trabalhar, de atuar na consultoria ambiental, e eu posso te dizer que dá para viver 100% disso, porque eu vivo 100% disso, né? Belém do Pará, Campo Grande, Pelotas, Leandro Chinali, Bauru, interior de São Paulo, bacana, Viçosa, o Rodrigão tá na área aí. O Brasil inteiro, muito bacana, sempre legal. Recife, Pernambuco, gente, que legal. Prazer estar falando com o Recife aí, muito bom. Então é o seguinte, eu trabalho há 13 anos com consultoria ambiental, me formei BH, sou de BH, tô em BH, Milton, bacana. Fala Rodrigo tá aí no Eneambi aí, só curtindo a praia, deu uma passada por aqui. Nós temos que fazer a nossa live junto, hein, seu enrolado? Você sumiu de mim, mas nós vamos fazer a nossa live junto ainda, tá tudo certo. Bom proveito pra você aí no Eneambi, legal. E aí, pessoal, é o seguinte, trabalho há 13 anos com consultoria, eu me formei na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, eu sou da primeira turma de engenharia ambiental da UFOP. E quando a gente se formou, a gente não sabia para onde correr, a gente começou a procurar emprego nas mineradoras ali perto, na região de Ouro Preto, e logo eu vi que esse mercado ali, para trabalhar na carteira assinada estava saturado e que dificilmente eu conseguiria me colocar no mercado rapidamente, igual a gente gostaria quando a gente se forma. Então,
eu vi, tô contando um pouco aqui como eu iniciei o serviço na área ambiental. Tô contando aqui agora, Jordana. Vai escutando. Então, me formei em 2006 pela UFOP e comecei a procurar emprego na carteira assinada e não consegui. E logo eu vi que se eu fosse aguardar, se eu fosse esperar, né, na verdade, acontecer alguma coisa de alguém me chamar na carteira assinada, ia demorar muito tempo. E eu não tinha essa vontade de esperar nem esse tempo disponível, porque quando a gente se forma, a gente cria uma expectativa grande de poder atuar, né? E eu, não diferente de todo mundo que se forma, ansioso, procurei correr logo para mim tomar conta das rédeas da situação. E tomar conta das rédeas da própria situação é ser dono do seu próprio negócio. Então, logo eu procurei saber e conheci a consultoria ambiental através do meu sócio, que já fazia alguns estágios, e outras pessoas da minha turma que já faziam estágios na área de consultoria ambiental. Conhecendo esse meio, eu não pensei duas vezes em começar o meu próprio negócio. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha grana, eu não tinha conhecimento técnico, e mesmo assim comecei antes de estar pronto, botei o time em campo e taquei o pau e fui trabalhar na consultoria ambiental. E não sabendo nada, não quer dizer que eu não conseguiria me colocar no mercado, porque é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu vivo hoje em dia 100% de consultoria, faço só isso da minha vida que me remunera mesmo, que paga minhas contas, é apenas a consultoria ambiental. Então, assim, o que eu digo para você que está aí me ouvindo, se você está começando hoje, se você tem pouco tempo de formado e ainda não se colocou no mercado, pode começar a atuar na consultoria ambiental, tem espaço para todo mundo. E se você começar, você vai... Hoje eu acho que eu coloquei um vídeo hoje disso. Você vai colher aquilo que você plantar hoje. Então, quanto antes você começar a plantar, mais rápido você vai começar a colher. Só que se você não plantar nada, você não vai colher nada. Então, tem que colher aquilo que planta. É acordar todo dia, ralar para ser consultor. É um caminho do empreendedorismo, trabalhar para você mesmo, mas é muito possível, né? Eu estou dizendo isso por mim mesmo, isso acontece comigo, e você pode pegar uma fatia desse mercado que gera bilhões de reais anualmente. Eu disse bilhões. Se você entrar no Google aí e pesquisar quanto a consultoria ambiental gera por ano aqui no Brasil, você vai ver que ela gera em torno de bilhões de reais anualmente. Bilhões. Então, você sim pode atuar. Todo mundo que se forma é barriga verde, é normal a gente ser barriga verde, a gente ser criança ainda, né, na questão profissional, só que você mexendo os pauzinhos por você mesmo vai dar para você conseguir resolver os problemas e ser consultor ambiental. Na verdade, só depende de você. Essa é a dica que eu quero dar no início dessa aula de hoje. O Juan está dizendo que eu ajudei ele muito, seguiu as dicas e decidiu montar uma pequena empresa. Apareceu um cara e hoje apareceu um projeto de licenciamento simplificado. Assista as aulas aqui gratuitas que vocês vão poder desfrutar aí de muitas dicas e não tropeçar onde eu já tropecei. Vocês vão tropeçar em outros caminhos aí, mas não aqueles que eu já tropecei, porque eu dou atalhos para vocês, tá? Então, posto isso, a minha história profissional e tudo mais, eu quero contar para vocês que desde setembro, obrigado, Getúlio, desde setembro de 2018, eu estou produzindo conteúdos aqui diariamente nas redes sociais. Eu posto um vídeo por dia, tá? De conteúdo. Se você acordar de manhã cedo, entrar no Instagram, pode bater no Instagram do Leandro Borges aí, que você vai ver um vídeo diferente por dia. Conteúdo curto. Eu faço aula todas as quintas-feiras e eu deixo essa live agora disponível por 24 horas. Amanhã ela sai do ar. E ela vai para o ar dos alunos do Consultor Ambiental Moderno, que é o meu curso online. E às terças-feiras eu libero reprises dessas aulas ao vivo aqui no YouTube. Se você quer assistir aulas longas minhas, explicando tudo de cabo a rabo, você pode entrar no YouTube Leandro Borges Consultoria Ambiental, que você vai conseguir acessar as minhas aulas mais longas. Isso aí eu indico para quem quer atuar na consultoria mesmo. É o canal, tá? Eu ensino gratuitamente, deixo aulas lá. É óbvio que elas não são as aulas iguais do meu curso Consultor Ambiental Moderno, que lá você baixa material. É um passo a passo para você seguir.
mas essas aulas avulsas, elas abrem muitos olhos e os caminhos para quem quer pegar conteúdo gratuitamente. Não tem desculpa para atuar na consultoria ambiental, pelo menos comigo, tá certo? Então, todas as terças-feiras tem aula lá. Se você entrar no meu YouTube por agora, não saia dessa live aqui, você vai encontrar uma playlist que chama Reprise de Aulas ao Vivo. Você vai conseguir acessar e assistir as aulas lá, tá certo? Eu tenho o Facebook, que é o mesmo conteúdo aqui do Instagram. Diariamente eu posto lá. Tem o meu YouTube. Nós estamos preparando um material, uma linha editorial diferente de todas essas que eu já publiquei até hoje, gratuita. Daqui uns dias vai sair para vocês. Hoje a gente estava fazendo uma reunião sobre isso. Vai ser bem legal. Vai acompanhando aí que vai ter linhas editoriais diferentes aí. Vai segurando aí que vocês vão ver material bem legal. De tempos em tempos eu lanço a AmbiWeek, que é a semana da imersão na consultoria ambiental. Essas aulas da AmbiWeek, elas ficam disponíveis por apenas uma semana. Se você ainda não participou da AmbiWeek, provavelmente vai chegar um vídeo meu patrocinado, né, pelo Instagram aí, pelo Facebook, para você fazer a sua inscrição gratuita, tá? Para quem já participou, a gente espera pelo menos 6 meses para oferecer a AmbiWeek novamente. E de tempos em tempos, eu lanço o meu curso online, que é o Consultor Ambiental Moderno. Ele não está disponível agora, mas ele fica disponível de tempos em tempos. Tem aluno aí, ó, o Matheus acabou de entrar, o Diegão, o Yuri, tem um monte de aluno aí do Consultor Ambiental Moderno. Se eles puderem falar alguma coisa aí do curso, eu ficaria grato. Se não puder, vai estar tudo bem. E no Consultor Ambiental Moderno, nós temos um grupo secreto do Facebook, além da plataforma do curso. E eu criei um grupo do WhatsApp de network entre os alunos aí, que na minha opinião está o maior sucesso. Muito legal os alunos interagirem, eu interajo também. A gente troca experiência na consultoria ambiental, nos licenciamentos que a galera tá pegando para trabalhar aí. E é enriquecedor pra caramba. Então, além do curso, tem essas, né? Olha lá, o Rodrigão tá aí também, de Viçosa, falando que o curso é ótimo. O Matheus aí tá falando que o aluno do CAN, né? Melhor aquisição custo-benefício que ele já fez, ó. Legal pra caramba. Se você se interessa, além do curso, tem esses networking aí, que são esses grupos do WhatsApp. E vão mandar bala, galera. Então, fala, Léo, beleza? Então é isso, assim, recados dados. Hoje nós vamos falar, então, sobre licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, tá certo? Vou falar um pouco que a gente... o Léo tá falando, abre essa turma porque eu tenho que pagar logo meu FIES. Legal, a gente vai abrir logo, cara. Eu acredito que nesse segundo semestre aí a gente abre logo, tá, Léo? Fica tranquilo que não vai faltar oportunidade, não. E hoje nós vamos falar de avaliação de impacto e licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas. Antes de eu explicar essas partes para vocês, eu vou explicar basicamente o que são CGHs, PCHs e UHS, tá? CGH, PCH e UHE é tudo sigla de geração de energia hidrelétrica, tá? O Diegão tá falando aí que é curso top mesmo, galera. Ótimo investimento para quem quer entrar na consultoria ambiental. Obrigado, Diegão. Você tá sumido, hein, rapaz? Tá trabalhando muito aí, né? E é o seguinte, pessoal. Então, CGH, PCH e UHE são siglas de centrais geradoras hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e usinas hidrelétricas. Todas elas vinculadas, relacionadas com a geração de energia hidrelétrica, tá? Energia hidrelétrica é uma energia renovável. Ela não é consumida para gerar energia, não se consome água. A água gira as turbinas e retorna para o curso d'água, tá? Então, a gente vai falar de reservatórios, de usina, que é a parte que eu entendo que seja a parte mais impactante de usinas hidrelétricas, mas hoje não se constrói tanto mais Belo Monte da vida, Itaipu. Os conceitos de geração de energia hidrelétrica hoje são empreendimentos pequenos, tá? E que impactam menos, até porque eles são menos caros para o empreendedor e geram menos impactos ambientais. Então eles são vistos com mais bons olhos pelos órgãos ambientais, pela sociedade. Nós vamos conversar sobre isso. A gente atua com empreendimentos que são CGHs
centrais geradoras hidrelétricas são empreendimentos de 0,1 megawatt de geração até 5 megawatt. Então, o que classifica uma CGH de uma PCH de uma OHE é a quantidade de megawatt que ela gera. Uma CGH, central geradora hidrelétrica, ela gera de 0,1 a 5 megawatts. A gente está licenciando algumas aqui no estado de Minas, tá? E fora. As PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, são empreendimentos hidrelétricos que geram entre 5 megawatts e 30 megawatts, tá? E as usinas hidrelétricas, as UHS, são empreendimentos que geram acima de 30, e aí tem umas explicações lá da ANEEL, entre 30 e 50, mas acima de 30 você pode considerar que são UHS, tá certo? Então, o que diferencia perante a ANEEL o tamanho das usinas é a quantidade de megawatt que cada uma gera. A nossa empresa, a MLT Engenharia, a gente se especializou ao longo do tempo no licenciamento de geração de energia hidrelétrica e nas linhas de transmissão que levam e transmitem essa energia gerada, porque toda usininha dessa que é construída também se constrói uma subestação de energia dentro da usina para que dessa subestação seja interligada ao sistema, né, ao sistema brasileiro de geração de energia, essa geração. Então, assim, um dos gargalos do nosso país atualmente, do Brasil, são linhas de transmissão. Eu não sei se vocês acompanham aí, a gente até tem muito potencial de geração de energia eólica, de energia solar, mas não tem como escoar essa produção dessa energia. Então a gente hoje está um pouco a pé na transmissão na transmissão, nem na distribuição, na transmissão de energia hidrelétrica, entendeu? Então hoje o gargalo do Brasil está na transmissão. A gente está gerando, a gente ainda não tem autossuficiência na geração de solar e de eólica, tá certo? Nós vamos demorar um tempo ainda para isso, e a gente carece sim de energia hidrelétrica. Então, assim, para quem é mais ambientalista e vê isso não com bons olhos, entenda que o Brasil é um país hídrico e a gente precisa gerar um pouco mais de geração de energia hidrelétrica até a gente começar a ficar suficiente para parar de gerar essa energia hidrelétrica e gerar apenas energia solar e eólica, tá? Sendo que o grande gargalo do nosso país hoje é a transmissão da energia. Então, linhas de transmissão é o grande gargalo do país atualmente. Isso impede a gente de gerar outras fontes de energia solar e eólica, e de alguns lugares também impede a geração de energia hidrelétrica. Então, posto isso, eu vou falar para vocês hoje de algumas CGHs e PCHs que a gente está fazendo. Antes de eu falar da avaliação de impactos ambientais, eu vou falar para vocês sobre o licenciamento ambiental. Talvez eu vou chover no molhado para algumas pessoas que estão aqui, talvez não. Eu vou explicar um pouquinho sobre o licenciamento, como que o licenciamento funciona. Deixa eu molhar a palavra. Vou contar um pouquinho como que o licenciamento ambiental funciona. Vou dar um exemplo aqui de Minas Gerais, de onde eu estou, mas ele vai se replicar basicamente para dentro do seu estado, tá certo? E aí a gente vai cair na avaliação de impacto ambiental. O licenciamento ambiental é o procedimento pelo qual, né, o órgão ambiental licencia a localização, instalação, operação e a continuidade das atividades de um empreendimento que são potenciais causadores de poluição, de degradação ou são utilizadores de recursos naturais. Recursos naturais, minerais, né, água, solo, ou se o empreendimento ele é potencialmente gerador de poluição ou de degradação. Indústrias, geração de energia hidrelétrica, geração de energia hidráulica, solar. Esses tipos de empreendimentos são empreendimentos que são licenciáveis, né? E o licenciamento ele busca a conciliação entre o desenvolvimento econômico e as variáveis, né, socioeconômicas, de meio físico, meio biótico e culturais. Então, a gente está aqui,
a gente, consultor ambiental que está aqui nessa live, o Leandro está aqui, para a gente conciliar a geração de energia, no caso específico que eu estou dando nessa live de hoje, mas a gente está aqui para conciliar as atividades, o desenvolvimento econômico com as questões socioeconômicas e também vinculadas a meio físico, meio biótico e aspectos culturais, tá certo? Então a gente, como consultores ambientais, a gente tem que fazer esse meio campo, que é um trabalho muito árduo entre o desenvolvimento e a conciliação entre esses potenciais impactos, mitigação de impacto. Quando se não mitiga, a gente vai fazer compensações ou, vai mudar a própria estratégia do empreendimento para impactar menos, ou em alguns casos os empreendimentos vão ser inviáveis de ser construídos, entendeu? Então, a gente tem que estar aqui hoje para fazer essa conciliação. Eu, enquanto consultor, mesmo pago pelo empreendedor, eu estou aqui para fazer o meio campo, para fazer conciliar. Eu não sou comprado nem pelo empreendedor e nem sou ambientalista ao ponto de falar que o empreendimento ele é inviável por ideologia. Então nós estamos aqui para fazer estudos ambientais, levantar informações sobre o meio físico, biótico e socioeconômico e aspectos culturais, e lá no final dos estudos nós vamos chegar a uma conclusão de solicitar essa licença e tocar esse empreendimento para frente ou não. Então você não pode nem ser radical demais para querer tocar o empreendimento a todo custo e nem ideológico demais para não querer construir certo tipo de empreendimento. Se você é radical para um desses dois pontos, você talvez não seja indicado para você atuar na consultoria ambiental. A gente tem que estar aqui fazendo os contrapontos. Não podemos entrar com radicalismo. A gente tem que ser pessoas coerentes e coesas naquilo que a gente faz. Então, mesmo pago pelo empreendedor, porque quem banca o licenciamento é o empreendedor, a gente não pode ser induzido a ser radical por lado de lá e nem ser induzido a ser radical por lado de cá e não fazer nada. Nós estamos aqui, nós que fazemos a balança através da qualidade dos estudos ambientais que a gente produz, tá certo? E aí eu vou explicar a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade que a gente precisa juntar, montar equipes, que é o que eu ensino no meu curso Consultor Ambiental Moderno, que a gente vai fazer parcerias, montar equipes multidisciplinares para a gente desenvolver os trabalhos. Então, um trabalho de uma pequena central hidrelétrica dessa nunca vai ser feito por o Leandro aqui é só a ponta do iceberg. Eu tô com um time grande aí, sei lá, de uns 15 profissionais no total que somam para a gente fazer os estudos, cada um especialista numa área. Então, assim, não tem uma pessoa aqui analisando o meio físico, biótico, socioeconômico. E o meio biótico ele ainda subdivide num monte de estudo ambiental que eu vou explicar aqui. Então a gente tem que montar um time bom. Quem é o cabeça aí, que é o meu caso, monta um time bom para a gente ter condição de fazer estudos que são consistentes para a gente apresentar para o órgão ambiental. Então você tem que ter essa visão aí de fazer, montar times, equipes multidisciplinares para a gente poder atuar nos licenciamentos ambientais. Essa visão de um bom consultor ambiental, na minha opinião. Antes de eu passar para frente, eu quero ler um comentário aqui, alguns comentários para trás. O Valdair disse que, outra coisa, só usina fotovoltaica ou eólica não dá para manter o abastecimento de uma cidade devido à sazonalidade. À noite não tem sol e o vento não sopra com a mesma intensidade o ano todo. O que ele está dizendo é que existe muita gente, eu recebo às vezes uma enxurrada de comentários contrários aí à implantação de usinas hidrelétricas por ideologia, né? E as pessoas não entendem que a usina hidrelétrica ela é importante para o país e que a gente precisa da energia hidrelétrica além da fotovoltaica e das usinas eólicas. Só que, para o nosso caso aqui, por enquanto, no Brasil atualmente, a gente não consegue viver só de fotovoltaica nem de energia eólica apenas. A gente necessita da matriz hídrica e geração de energia hidrelétrica para tocar o país
para a gente poder tomar banho quente, carregar os nossos celulares, assistir nossa televisão, tá aqui no YouTube ao vivo, no Instagram ao vivo. A gente precisa sim de energia hidrelétrica também. Então, a nossa matriz energética, ela é formada por várias fontes, né? Sendo que a maior delas é a usina de geração hidrelétrica, tá? Então entendam isso, galera. E antes de sermos radicais demais, a gente precisa entender como que funciona o nosso país, como que funciona a geração e transmissão de energia, para a gente compreender, até para ser crítico, né? Para ser crítico a gente precisa ter conhecimento, e às vezes a falta de conhecimento ou a ignorância pura não nos deixa raciocinar. Então tem que entender como que funcionam as coisas antes da gente ser crítico, porque tomar um banhozinho quente, pelo menos eu adoro, sabe? A gente tem que economizar nos consumos e tudo mais, mas não esquecer que a gente precisa dessas fontes de geração. Obrigado, viu, Valdair? É isso aí, concordo com você, tá? E falando sobre agora os tipos de licença, que eu expliquei o que é o licenciamento, existem basicamente 3 tipos de licença, tá? As licenças, elas são subdivididas na licença prévia, que é a licença para você ver se a localização do empreendimento, onde ele vai ser instalado, vai ser viável ambientalmente, né? É na LP que a gente atesta a viabilidade ambiental dos empreendimentos. Existe a licença de instalação, que são as obras para você construir o seu empreendimento. E existe a licença de operação, que é quando você vai operar, e no caso da geração de energia, que é quando você vai gerar a energia hidrelétrica. E existem as renovações de licença, que vão ser os momentos que você vai solicitar as renovações e o órgão ambiental vai avaliar se você cumpriu com todos aqueles requisitos durante a fase de operação para você ter a sua licença de operação renovada, tá? Então, existem a licença prévia, instalação, operação e a renovação da licença de operação. Aí, o licenciamento ambiental, ele pode ser feito de algumas formas. Essas são as licenças básicas, assim. Aí, o licenciamento ambiental, você basicamente o que acontece junto ao IBAMA, que é o órgão federal, e nas instituições estaduais do país, né, e no Distrito Federal, você vai entrar com formulário de caracterização do empreendimento. Os empreendimentos que são licenciáveis no Brasil, eles seguem a Resolução CONAMA 237 de 1997. E essa resolução CONAMA e toda a legislação federal, ela é replicada para dentro do seu estado. Então, assim, não existe licenciamentos 100% iguais nos estados brasileiros, mas a base do licenciamento ambiental, ela vem das legislações federais. E aí, como os estados têm as suas autarquias, né, eles podem tomar conta do meio ambiente da forma que entendem, em colaboração com os regimes federais, e os municípios também licenciam alguns tipos de empreendimentos. Eles só não podem fugir do jeitão que é a lei federal. Eles não podem ser menos restritivos também, mas o jeitão de licenciar é basicamente o mesmo. Aí aqui em Minas tem uns jeitos de licenciar a mineração de uma forma mais complexa. Em outros estados, no estado de São Paulo, as indústrias são mais difíceis de licenciar. Vai depender muito da sua região e do que a região tem de potencial de empreendimentos a serem licenciados, entendeu? Então, mas o jeitão de licenciar empreendimentos, ele não vai mudar muito em relação ao jeitão federal, porque tudo vem das legislações federais, a gente traz para dentro dos nossos estados, e os municípios trazem aquilo do estado e da federação para dentro dos municípios, né? Existe uma lei complementar 140 aí, que ela diz, né, que não existe esfera, né, para cuidar do meio ambiente, que todas as esferas têm o mesmo nível de obrigatoriedade para cuidar do licenciamento ambiental e das questões ambientais. E aí, os municípios, estados e federação tomam conta do meio ambiente na mesma forma, e a Lei 140 ela só mostra
as competências de cada um, mas cada um com a sua obrigação cuida do meio ambiente, ok? Então, as licenças são LP, LI, LO e as revalidações, renovações de LO. E aí você vai entrar no seu licenciamento agora, vamos supor que você vai começar com o licenciamento hoje, você vai entrar com o formulário de caracterização do empreendimento e esse formulário de caracterização do empreendimento, ele vai levar em consideração basicamente alguns itens. Vai levar em consideração, deixa eu ver aqui, o porte do empreendimento. O porte do empreendimento igual eu disse para vocês, no caso de geração de energia hidrelétrica, existe CGH, que é empreendimento até 5 megas, PCH, que é empreendimento até 30 megas, e o HE, que é empreendimento maior do que 30 megas. Então, o porte do empreendimento, ele é levado em consideração na hora de exigir um licenciamento mais robusto ou menos robusto do empreendedor, tá certo? E aí, o porte do empreendimento é levado em consideração, o potencial poluidor desse empreendimento. Geralmente, o potencial poluidor do empreendimento, ele é determinado pela própria legislação ambiental. No caso aqui de Minas, existe uma deliberação normativa que chama DN, Deliberação Normativa 217 de 2017, que ela já vem pré-determinada o potencial poluidor degradador do empreendimento em função do potencial que esse empreendimento pode degradar o solo, o ar e a água. E desse potencial esse potencial de degradar o solo, o ar e a água, ele dá um potencial poluidor degradador geral em função dessas 3 variáveis, entendeu? Então, pode ser pequeno, médio ou grande o potencial poluidor degradador. E o porte dos empreendimentos aqui também em Minas, eles podem ser pequenos, médios ou grandes. Além do mais, para você preencher esse formulário de caracterização do empreendimento, para você entender qual é a modalidade do licenciamento que você vai fazer, existem os critérios que se chamam locacionais. Critérios locacionais é onde você vai colocar esse empreendimento. Então, se o empreendimento está em unidade de conservação de proteção integral, zona de amortecimento de unidade de conservação, se o empreendimento está em área de preservação permanente, se o empreendimento está em reserva legal, você precisa mostrar para o órgão ambiental, porque existem critérios locacionais, o onde você vai colocar o empreendimento, ele pode ser ou restritivo para esse tipo de empreendimento ou impeditivo. Restritivo ele permite que você faça um licenciamento, mas ele vai te exigir algumas contrapartidas, ou simplesmente se você colocar, por exemplo, algum tipo de empreendimento dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, você não vai conseguir licenciar esse empreendimento, ele vai ser impedido de prosseguir. Então os critérios locacionais, eles são muito importantes. Por isso, a gente conversa também sobre geoprocessamento. O geoprocessamento é basicamente, se o onde é importante para o seu licenciamento, você precisa atuar com geoprocessamento. Então a gente precisa entender de KML, Shape, QGIS, essas coisas. A gente precisa entender dessas ferramentas de geo, o básico pelo menos. Eu não estou dizendo para ninguém aqui ser especialista em geoprocessamento, até porque existem especialistas que podem prestar serviço para você, mas entender onde o seu empreendimento vai ser colocado é muito importante para você informar para o órgão. Então, gerar um polígono que seja KML, pontos de coordenada no Google Earth, usem o Google Earth Pro. Existe o Google Earth comum e existe o Google Earth Pro. Lá você consegue fazer cálculos de áreas e tudo mais. Então, você precisa entender o onde. Então, para licenciar, basicamente, você vai preencher um formulário, seja no IBAMA, seja no seu estado. Você vai preencher um formulário de caracterização do empreendimento ou formulário de caracterização ambiental, do jeito que for, o nome pouco importa, mas você vai informar o porte, o potencial poluidor degradador desse empreendimento, vai estar lá, e os critérios locacionais. Os critérios locacionais, eles podem ser restritivos ou impeditivos. Com isso, preenchendo esse documento, aí, hoje em dia aqui em Minas, o preenchimento é online,
no IBAMA é online, em São Paulo é online, em alguns estados ainda é na mão, você tem que procurar o órgão ambiental, pouco importa. Entenda o conceito, que aí a ferramenta, depois você vê como que vai funcionar melhor para você. Entenda o conceito. Você preenche isso, protocola no órgão ambiental, ou via física, ou via digital, e o órgão vai te responder qual é a modalidade do seu licenciamento e o que você vai ter que apresentar para regularizar aquele empreendimento. Inclusive, uma dica que a gente dá, eu dou para você, é para você fazer a sua tomada de preço, elaborar a sua proposta técnica comercial, só no momento que você entender qual é a modalidade do licenciamento que você vai fazer. Se você não entender qual é a modalidade do licenciamento e quais são os estudos exigidos para regularizar aquele tipo de empreendimento, não dê um preço ainda, porque senão você vai dar um preço no escuro. Então o momento de dar um preço, em geral, pelo menos o que eu faço, é quando eu gero esse formulário, entrego para o órgão e o órgão me retorna o que eu tenho que entregar para ele enquanto estudo. Nesse momento eu tenho condição de fazer uma proposta técnica comercial para o meu cliente, porque até então são só especulações. Obviamente que com a experiência e com o tempo de atuar na consultoria ambiental, a gente já sabe o que vai se pedir de base. Basicamente, 80% a 90% das coisas que vão pedir a gente sabe, tá? Mas sempre existe alguma novidade ou alguma mudança na legislação que pode ser alguma surpresa. Então, para você que está começando, eu indico você, só quando você tiver o seu formulário de orientação do que entregar para o órgão ambiental, você vai e dá a proposta técnica comercial, porque senão você vai ficar entregando uma proposta no escuro. Você vai dar um preço de uma coisa que você não tem certeza daquilo que vai ser executado. Então tome cuidado e segue essa dica que eu acho interessantíssima, você só dar preço depois que você entender a demanda do seu cliente, beleza? Só um aviso aqui que eu esqueci de dar. A live começou às 19h30. Para quem está aqui no Instagram, para quem está no YouTube não, tá? Mas para quem está no Instagram, quando der 8h30, o Instagram corta a live em 1 hora. E aí eu vou dar um encerrar aqui, que não é agora, e vou abrir ela de novo, porque provavelmente as minhas lives elas duram mais do que 1 hora. Mas essa primeira hora aqui, na hora que for dando 57, 58 minutos aí, eu vou encerrar e abrir de novo, rapidinho, na mesma hora. É porque senão o Instagram encerra por conta dele. E às vezes eu fico aqui vendido querendo contar isso para vocês. Aproveitando que já vão dar quase 8h08. Ainda tem mais 20 minutos aqui nessa live ainda que a gente está se falando, tá? E vou beber uma água. Vocês estão gostando da live? Vocês estão entendendo o licenciamento ambiental? Como que funciona? Me responde enquanto eu tomo uma aguinha aqui só para molhar a palavra. Vocês estão curtindo? Tá achando legal? Vai me dá um joinha, me fala alguma coisa. Legal, legal. Simbora, vamos embora. Então é o seguinte, quando você dá entrada nesse formulário e você recebe de volta do órgão ambiental, você vai entender que você vai ter a modalidade do licenciamento. Porque eu expliquei para você separadamente que você pode ter a LP, a LI, a LO e a revalidação da LO. Beleza, isso aí é o licenciamento básico. Só que acontece o seguinte, em função do porte do empreendimento, é mais ou menos assim, né? Empreendimentos pequenos, vamos falar de hidrelétrica. Empreendimentos pequenos de hidrelétrica não podem ser cobrados, tá? Da mesma forma que um empreendimento grande de hidrelétrica vai ser cobrado. Então, o licenciamento ambiental, ele leva em consideração o porte do empreendimento. Então, para empreendimentos menores, ele vai ser menos cobrado do que empreendimentos maiores dentro da mesma área de atuação. Então, empreendimento hidrelétrico que vai gerar 100 megawatts, eles vão ser mais cobrados do que aqueles empreendimentos de até 5 megawatts que são a CGHs. O licenciamento da central geradora hidrelétrica que vai até 5 megawatts não vai ser igual ao licenciamento de uma usina que gera 100 megawatts de energia, faz um reservatório muito grande. Geralmente as CGHs, as centrais geradoras hidrelétricas,
elas geram reservatório de 1.000 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos, até 5.000 metros cúbicos. É uma piscina olímpica quase, entendeu? Então ele não é cobrado da mesma forma que o empreendimento que alaga igual o Belo Monte lá, que alaga a cidade, né? Em cidades inteiras. Então, quando você preenche esse formulário, você vai ter a modalidade do licenciamento. E aí, a modalidade do licenciamento, ela pode ser o seguinte. Você pode ter o licenciamento igual eu expliquei, fazer a LP, depois a LI, depois a LO e de tempos em tempos revalidar a licença. Isso funciona para empreendimentos maiores. E quanto menor o empreendimento, você vai conseguir solicitar as licenças concomitante ao mesmo tempo. Então, quanto menor o porte do empreendimento e o seu potencial degradador, você vai conseguir solicitar a LP junto com a LI e junto com a LO em alguns casos. Em outros casos, você vai conseguir solicitar a LP junto com a LI ou a LI junto com a LO. E aí você vai poder solicitar licenças que a gente chama de concomitantes. Então, para empreendimentos que são menores, eu consigo solicitar as licenças concomitantes. Se o empreendimento ele vai cair num licenciamento abaixo desse trifásico, a gente chama de licenciamento trifásico, quando eu solicito a LP, aí eu obtenho a LP, depois eu solicito a LI, aí depois de obter a LI eu solicito a LO, aí eu começo a operar, depois de tempos em tempos eu solicito a revalidação. Isso aí é o licenciamento que a gente chama trifásico, tá? E aí se o empreendimento ele é menos complexo, a gente solicita a LP e a LI, ou a LI e a LO ao mesmo tempo. E no nível abaixo de complexidade, a gente solicita a LP, a LI e a LO no mesmo tempo, tá? E ainda existe uma modalidade que chama licenciamento ambiental simplificado. O licenciamento ambiental simplificado, em teoria, você vai ser dispensado das licenças prévias de instalação de operação e você vai receber uma licença única para poder fazer o seu empreendimento e em cima de um relatório ambiental simplificado ou em um nível mais simples ainda, apenas fazendo um cadastro. Então, a modalidade do licenciamento pode ser o licenciamento trifásico, o licenciamento concomitante e a licença ambiental simplificada. Isso vai depender do seu formulário que você vai preencher e o formulário e o porte potencial poluidor degradador do empreendimento e os critérios locacionais. Aqui em Minas, se você vai intervir em APP, se você suprime vegetação, se você vai suprimir vegetação em Mata Atlântica, vai complicando o seu licenciamento. Então, cada passo que você dá e vai colocando mais um probleminha aí nas suas variáveis, a modalidade do seu licenciamento vai ficando mais complexa, tá certo? Então, eu queria explicar isso para vocês que existem modalidades: licenciamento trifásico, licenciamento concomitante e licença ambiental simplificada, LAS. Isso que eu estou explicando, acabei de explicar, é a agenda marrom. Para quem me acompanha mais tempo aqui, eu sempre falo da regularização ambiental e chamo isso de agenda marrom. Não fui eu que criei essa sigla, mas eu adoro usar ela, porque é um entendimento bacana. A agenda marrom é a agenda da regularização ambiental, dos licenciamentos aí, tá? Que são as 3 licenças, essas modalidades que eu acabei de explicar para vocês. E aí, você tem a agenda marrom e você tem outras 2 agendas que uma licença não tira a necessidade da outra. Existe a agenda azul e a agenda verde. A agenda azul são as intervenções sobre recursos hídricos. Um empreendimento hidrelétrico, só para você entender, ele faz intervenções de 2 formas sobre recursos naturais. Ele faz o uso da água, que gera energia, e o potencial de geração de energia também é um recurso que é regularizável, licenciável. Então, você licencia a usina hidrelétrica pelo licenciamento ambiental, pela agenda marrom, mas você também precisa solicitar uma outorga de aproveitamento hidrelétrico vinculado à agenda azul. Então, você também licencia a parte da água que vai gerar a sua energia no licenciamento ambiental, tá certo?
E a agenda verde são as intervenções ambientais. No caso de hidrelétrica, não tem como construir um empreendimento hidrelétrico fora da área de preservação permanente. No novo Código Florestal fala quais são os empreendimentos que são de utilidade pública e quais são aqueles empreendimentos que podem intervir em APP. E aí lá cita geração de energia hidrelétrica também. A agenda verde é intervenção em APP. Em alguns casos, né, que você vai construir hidrelétrica, você precisa fazer a supressão de vegetação de alguma mata, cortar alguns indivíduos arbóreos isolados, e isso aí vai gerar as compensações. Nós vamos falar já da avaliação de impacto ambiental, e eu vou explicar para vocês. Avaliação de impacto ambiental é basicamente a gente avaliar quais os impactos que esses empreendimentos vão gerar, mitigar os impactos que são mitigáveis, e compensar os impactos que não são mitigáveis. Então, o impacto que não mitiga, que não reduz, que não controla, a gente vai lá e compensa. E os impactos mitigáveis, a gente vai fazer redução, controle, escrever planos, monitoramentos para reduzir ao máximo, né? Mitigar significa reduzir ao máximo, tá? Eu já vou falar de avaliação de impacto. Então, agenda verde, a agenda azul e a agenda marrom. Nós estamos falando de licenciamento, mas a regularização da agenda marrom, ela não tira a necessidade da agenda azul e da agenda verde. Então você precisa regularizar a parte verde, a parte da água e a parte do licenciamento ambiental de qualquer empreendimento, embora a gente esteja falando aqui hoje de aproveitamentos hidrelétricos, tá certo? Então hoje eu vou falar para vocês agora sobre um estudo de caso que a gente vai entrar aqui para falar agora para vocês, que é um empreendimento que a gente está licenciando, chama PCH Retiro. É um empreendimento de 17 megawatts, então ele é considerado uma PCH, né? Uma PCH antes disso, rapidamente. Os estudos que são necessários para fazer licenciamentos ambientais, se o empreendimento é muito grande, a gente faz o famoso EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Para a fase de LP. Se o empreendimento é menor, a gente faz na fase de LP o relatório de controle ambiental, tá? Então, para LP, existem dois estudos de acordo com a modalidade da licença. Se o seu empreendimento é muito grande, EIA-RIMA. Se o seu empreendimento ele é intermediário, você vai fazer um relatório de controle ambiental, que é o estudo, que é um EIA reduzido, um EIA simplificado, vamos dizer assim, tá? E se o empreendimento é licenciamento simplificado, é relatório simplificado. E na licença de instalação, vai fazer um plano de controle ambiental, PCA, ou no caso do IBAMA aí, chama de plano básico ambiental. Mas é o que eu estou dizendo, entenda o conceito e não o nome. PBA ou PCA é plano básico ambiental ou plano de controle ambiental, e tem a função de apresentar os programas de controle ambiental, os planos de monitoramento daqueles impactos que são mitigáveis, que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, e aí na fase de operação, você continua executando o plano de controle ambiental que você fez lá na fase da licença de instalação, para a fase de licença de instalação, tá certo? Então, o PCA, o plano de controle ambiental, ou o plano básico ambiental, você vai utilizar ele na fase de instalação, que é a construção do empreendimento, mas também vai adotar medidas lá na fase de operação. Então você tem que prever o seu empreendimento muito bem aqui na avaliação de impacto, para você entender e compreender o todo do seu empreendimento, para fazer os planos e programas de monitoramento que você vai fazer para sua fase de instalação e para sua fase de operação. E nós vamos estudar aqui, vou contar para vocês um pouco da avaliação de impacto ambiental, que é onde a gente levanta esses tipos de problemas e impactos para a gente poder mitigar ou compensar. Basicamente é isso, tá? Então, a PCH Retiro, que é o estudo de caso que eu estou dando para vocês aqui hoje, só estou olhando a hora, daqui 10 minutos a gente vai ter que desligar e voltar, ok? O que acontece? A PCH Retiro é um empreendimento
que ele tem 17 megawatts. Ele é considerado uma pequena central hidrelétrica. Então, ele não é nem uma CGH, que é até 5, e nem é uma UHE, que é acima de 30 megawatts. Então, a PCH é considerado um empreendimento intermediário. Aí a gente deu entrada no formulário de caracterização aqui dentro do estado, tá certo? Aí a gente entrou, o porte do empreendimento é 17 mega, eu não me lembro agora o potencial poluidor degradador, tá lá na deliberação normativa 217, inserimos os critérios locacionais, esse empreendimento tá na região do bioma Mata Atlântica, vai ter que suprimir vegetação no estágio médio de regeneração, pelo menos até agora nos estudos que a gente fez, a gente identificou estágio médio de regeneração, resolução CONAMA 392 de 2007, se eu não me engano, aqui dentro do estado, ela explica quais são os estágios de regeneração de mata do bioma Mata Atlântica, e com esses critérios locacionais, o empreendimento foi classificado como classe 4 aqui dentro do estado. O estado de Minas ele tem 6 classes de empreendimentos licenciáveis, tá? Classe 1 a classe 6. Classe 1, os empreendimentos menos complexos de serem licenciados. Classe 6, os empreendimentos mais complexos. Esse empreendimento ele caiu como classe 4, que fica na fase, nos estudos intermediários. Mas se você me acompanha aí, você deve ter visto um vídeo meu que eu falo quando a lei, a legislação ambiental e federal, ela se cruza. E o que acontece? Esse empreendimento ele tem 17 megawatts. E existe uma resolução CONAMA, para quem estuda licenciamento aí, a resolução CONAMA 01 de 1986. Eu acho que todo mundo deve, algum dia, ter falado aí da resolução CONAMA 01 de 1986. E no artigo 2º da resolução CONAMA 01 de 86, ela fala o seguinte: empreendimentos que são obras, usinas, hidrelétricas, eu não sei o texto desse negócio não, tem que ler lá, mas lá fala basicamente o seguinte: empreendimentos que são acima de 10 megawatts de geração de energia hidrelétrica, eles são passíveis de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental. Vejam bem o que acontece. O empreendimento em si ele tem 17 megawatts dentro do estado aqui. Se não fosse a resolução CONAMA 01 de 86, esse empreendimento não seria passível de EIA-RIMA. Ele seria passível de RCA, Relatório de Controle Ambiental. Só que tem uma resolução CONAMA de 1986 que fala que empreendimentos hidrelétricos acima de 10 megawatts, eles são passíveis de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Então, esse empreendimento, mesmo sendo classe 4 aqui dentro do estado, sendo um empreendimento considerado dentro da legislação ambiental, não dos mais complexos, intermediário de complexidade, é exigido dele o estudo mais complexo para se licenciar em função de uma resolução federal, a CONAMA 01 de 86. Então, se você me acompanha aí, tem um vídeo meu que já rodou muito aí, que eu explico isso em campo. Eu estou lá em campo, lá na PCH Retiro, e eu conto isso aí lá no mato, lá no campo. A gente estava fazendo um trabalho de campo lá, e eu conto essa história dessa legislação lá. Se você assistiu, você me dá um joinha, se você já viu alguma vez esse vídeo aí. Ele está até rodando até hoje aí. Mas é isso, então a PCH Retiro tem 17 megawatts. Se não fosse a resolução 01 de 86, esse empreendimento não seria necessário fazer um EIA-RIMA. Como a resolução ela diz que empreendimentos acima de 10 megawatts exige estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para esse tipo de empreendimento, nós estamos fazendo um estudo de impacto ambiental para esse empreendimento, embora ele não seja dos mais complexos, entendido? Então, assim, estamos fazendo esses estudos, tá? E associado ao EIA, a gente, a partir dessa resolução 01 de 86, a gente faz a avaliação de impacto ambiental. Ela entra dentro do estudo de impacto ambiental. E a avaliação de impacto ambiental, basicamente, ela é dividida em 4 etapas. Por que a gente faz a avaliação de impacto ambiental, tá? A gente faz a avaliação de impacto ambiental para a gente identificar os impactos
possíveis ou potenciais impactos oriundos da atividade, no caso de hidrelétricas, que são possíveis de ocorrer nas fases de licença prévia, licença de instalação e licença de operação sobre os meios físicos, bióticos e socioeconômicos. A gente vai levantar todos os potenciais impactos que são possíveis de ocorrer. E aí, o grande objetivo maior da avaliação de impacto ambiental é identificar os impactos e aqueles que são mitigáveis e aqueles que não são mitigáveis. Os mitigáveis, nós vamos fazer planos, controles, monitoramentos, o que for preciso, até mudar a matriz do empreendimento, concepção do empreendimento, o que for necessário fazer. E aqueles que não são mitigáveis, nós vamos fazer compensações ambientais. Basicamente, assim, a grosso modo, tá? De uma maneira muito resumida e grosseira, a avaliação de impacto ambiental é bem isso, assim. Então a gente vai fazer levantamentos para a gente identificar potenciais impactos, mitigá-los ou compensá-los. Ponto. A grosso modo, é bem isso assim que acontece. Pessoal, eu quero contar para vocês agora as quatro etapas da avaliação de impacto, e vai dar quase a hora aqui. Para eu não picar essas quatro etapas que são importantes, eu queria encerrar essa live e voltar. Vocês estão comigo? Vocês voltam aqui? Vamos conversar sobre isso. Para quem quer trabalhar com consultoria ambiental, eu quero explicar isso para vocês. Nós estamos falando de EIA RIMA aqui, mas você vai aplicar essas quatro etapas para qualquer licenciamento que você fizer. Então eu vou encerrar e vou voltar, porque senão o Instagram vai cortar a gente no meio. Se vocês estiverem comigo, me dão um joinha e volta agora, que eu desligo e volto, beleza? Essa primeira parte da live, ela vai ficar disponível por 24 horas e amanhã, né, sai do ar. E a segunda parte que eu vou fazer também. Fala, Rodrigo Santos, vou arrochar aqui e a gente já se fala. Valeu, pessoal. Até daqui 1 minuto. Boa noite, vamos chegando aí. Eu tô ligando o YouTube aqui, mas vem chegando que nós vamos fazer mais uma live. Vambora. Só tô ligando o YouTube aqui, rapidão. Porque olhar pra cá, vamos chegando, boa noite, vamos chegando aí. Só tô ligando o YouTube aqui, fala Dataplan, fala Eduardo Patieri. Só tô ligando o YouTube, só um segundo. Vamos transmitir hoje via YouTube e via Instagram. Vamos chegando aí, mais uma live. Hoje eu começou meio atrasado aqui, mas vamos que vamos. Deve estar me pegando na tela aqui. Vamos chegando, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar virado para o Instagram aqui, mas se você estiver aí no YouTube também, você me dá o toque. E se quiser perguntar, pode perguntar. Aqui no YouTube também tem um chat aqui, você pode fazer pergunta. Se você está aqui no Instagram também pode fazer pergunta. Sejam todos bem-vindos. Nossa aula de quinta-feira é uma aula toda quinta, eu não falho. Então vamos chegando. Fala, Robson, beleza pura? Hoje eu tô com a camiseta da Black Track Blues. Eu também sou músico. Acabou de sair, fiz questão de usar a camiseta da Black Track aqui hoje. Se você não me conhece ainda como músico, entra lá na Black Track Blues. Black Track Blues, igual tá escrito aqui, você vai conhecer um outro lado aí do Leandro Borges. Vamos chegando então, vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre licenciamento ambiental e avaliação de impactos ambientais. Eu vou falar um pouco de pequenas centrais hidrelétricas, né, que são empreendimentos de geração de energia hidráulica. São os empreendimentos que eu trabalho bastante aí. A gente está licenciando alguns empreendimentos de PCH, né? E vamos conversar um pouco sobre isso. Imagino que o Valdair chegou aí, já trabalhou muito com isso, geógrafo. E se você quiser fazer pergunta, né, tirar dúvida, vamos conversando, pode me perguntando aqui, que vai ser o maior prazer se eu souber responder para você, beleza? Antes de começar com toda a live, né, eu pergunto se você está me ouvindo bem. Quem estiver me ouvindo bem, me dá um joinha, me dá um retorno aí se está tudo certo.
se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal. E se tá travando, não tá travando, vai me dando toque. E se você puder me falar de onde você é, eu fico mais agradecido ainda. Me fala o seu local de origem aí, vamos conversando. Legal. Os joinhas aí significa que nós estamos tudo escutando um ao outro, né? Legal. Então, sem mais delongas, toda live que eu começo... Fala, Eduardo, beleza. Toda live que eu começo me apresentando um pouco, porque sempre tem gente nova que aparece aqui. Para quem não me conhece totalmente, eu sou o Leandro Borges, eu sou consultor ambiental há 13 anos. Fiz 13 anos agora em maio. Bauru, Piranhas, Goiás, Palmas, legal. Eu sou consultor ambiental há 13 anos, desde que eu me formei, eu trabalho para mim mesmo. Eu nunca trabalhei para nenhuma outra empresa, nem de consultoria e nem de um outro setor. Então eu tenho, na pele aqui, calejada de trabalhar, de atuar na consultoria ambiental. E eu posso te dizer que dá para viver 100% disso, porque eu vivo 100% disso, né? Belém do Pará, Campo Grande, Pelotas... Leandro Chinali, Bauru, interior de São Paulo, bacana, Viçosa, o Rodrigão tá na área aí. O Brasil inteiro, muito bacana, sempre legal. Recife, Pernambuco, gente, que legal. Prazer estar falando com o Recife aí, muito bom. Então é o seguinte, eu trabalho há 13 anos com consultoria ambiental, me formei BH, sou de BH, tô em BH, Milton, bacana. Fala Rodrigo tá aí no Eneambi aí, só curtindo a praia, deu uma passada por aqui. Nós temos que fazer a nossa live junto, hein, seu enrolado? Você sumiu de mim, mas nós vamos fazer a nossa live junto ainda. Tá tudo certo. Bom proveito para você aí no Eneambi, legal. E aí, pessoal, é o seguinte, trabalho há 13 anos com consultoria, eu me formei na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, eu sou da primeira turma de Engenharia Ambiental da UFOP. E quando a gente se formou, a gente não sabia para onde correr, a gente começou a procurar emprego nas mineradoras ali perto, na região de Ouro Preto, e logo eu vi que esse mercado ali, para trabalhar na carteira assinada estava saturado e que dificilmente eu conseguiria me colocar no mercado rapidamente, igual a gente gostaria quando a gente se forma. Então, eu vi, tô contando um pouco aqui como eu iniciei o serviço na área ambiental, tô contando aqui agora, Jordana, vai escutando. Então, me formei em 2006 pela UFOP, e comecei a procurar emprego na carteira assinada e não consegui. E logo eu vi que se eu fosse aguardar, se eu fosse esperar, na verdade, acontecer alguma coisa de alguém me chamar na carteira assinada, ia demorar muito tempo. E eu não tinha essa vontade de esperar nem esse tempo disponível, porque quando a gente se forma, a gente cria uma expectativa grande de poder atuar, E eu, não diferente de todo mundo que se forma, ansioso, procurei correr logo para mim tomar conta das rédeas da situação. E tomar conta das rédeas da própria situação é ser dono do seu próprio negócio. Então, logo, eu procurei saber e conheci a consultoria ambiental através do meu sócio, que já fazia alguns estágios, e outras pessoas da minha turma que já faziam estágios na área de consultoria ambiental. Conhecendo esse meio, eu não pensei duas vezes em começar o meu próprio negócio. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha grana, eu não tinha conhecimento técnico e mesmo assim comecei antes de estar pronto, botei o time em campo e taquei o pau e fui trabalhar na consultoria ambiental. E não sabendo nada, não quer dizer que eu não conseguiria me colocar no mercado, porque é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu vivo hoje em dia 100% de consultoria, faço só isso da minha vida que me remunera mesmo, que paga minhas contas, é apenas a consultoria ambiental. Então, assim, o que eu digo para você que está aí me ouvindo, se você está começando hoje, se você tem pouco tempo de formado e ainda não se colocou no mercado, pode começar a atuar na consultoria ambiental, tem espaço para todo mundo. E se você começar, você vai... Hoje eu acho que eu coloquei um vídeo hoje disso. Você vai colher aquilo que você plantar hoje. Então, quanto antes você começar a plantar, mais rápido você vai começar a colher. Só que se você não plantar nada, você não vai colher nada. Então, tem que colher aquilo que planta. É acordar todo dia, ralar para ser consultor. É um caminho do empreendedorismo, trabalhar para você mesmo, mas... é muito possível, Eu estou dizendo isso por mim mesmo, isso acontece comigo. E você pode
pegar uma fatia desse mercado que gera bilhões de reais anualmente. Eu disse bilhões. Se você entrar no Google aí e pesquisar quanto a consultoria ambiental gera por ano aqui no Brasil, você vai ver que ela gera em torno de bilhões de reais anualmente. Bilhões. Então, você sim pode atuar. Todo mundo que se forma é barriga verde. É normal a gente ser barriga verde, a gente ser criança ainda, né, na questão profissional. Só que você mexendo os pauzinhos por você mesmo vai dar para você conseguir resolver os problemas e ser consultor ambiental. Na verdade, só depende de você. Essa é a dica que eu quero dar no início dessa aula de hoje. O Juan está dizendo que eu ajudei ele muito, seguiu as dicas e decidiu montar uma pequena empresa. Apareceu um cara e hoje apareceu um projeto de licenciamento simplificado. Assista as aulas aqui gratuitas que vocês vão poder desfrutar aí de muitas dicas e não tropeçar onde eu já tropecei. Vocês vão tropeçar em outros caminhos aí, mas não aqueles que eu já tropecei, porque eu dou atalhos para vocês, tá? Então, posto isso, a minha história profissional e tudo mais, eu quero contar para vocês que desde setembro, obrigado, Getúlio, desde setembro de 2018, eu estou produzindo conteúdos aqui diariamente nas redes sociais. Eu posto um vídeo por dia, tá? De conteúdo. Se você acordar de manhã cedo, entrar no Instagram, pode bater no Instagram do Leandro Borges aí, que você vai ver um vídeo diferente por dia. Conteúdo curto. Eu faço aula todas as quintas-feiras e eu deixo essa live agora disponível por 24 horas. Amanhã ela sai do ar. E ela vai para o ar dos alunos do Consultor Ambiental Moderno, que é o meu curso online. E às terças-feiras eu libero reprises dessas aulas ao vivo aqui no YouTube. Se você quer assistir aulas longas minhas, explicando tudo de cabo a rabo, você pode entrar no YouTube Leandro Borges Consultoria Ambiental, que você vai conseguir acessar as minhas aulas mais longas. Isso aí eu indico para quem quer atuar na consultoria mesmo. É o canal, tá? Eu ensino gratuitamente, deixo aulas lá. É óbvio que elas não são as aulas iguais do meu curso Consultor Ambiental Moderno, que lá você baixa material. É um passo a passo para você seguir. Mas essas aulas avulsas, elas abrem muitos olhos e os caminhos para quem quer pegar conteúdo gratuitamente. Não tem desculpa para atuar na consultoria ambiental, pelo menos comigo, tá certo? Então, todas as terças-feiras tem aula lá. Se você entrar no meu YouTube por agora, não saia dessa live aqui, você vai encontrar uma playlist que chama Reprise de Aulas ao Vivo. Você vai conseguir acessar e assistir as aulas lá, tá certo? Eu tenho o Facebook, que é o mesmo conteúdo aqui do Instagram. Diariamente eu posto lá. Tem o meu YouTube. Nós estamos preparando um material, uma linha editorial diferente de todas essas que eu já publiquei até hoje, gratuita. Daqui uns dias vai sair para vocês. Hoje a gente estava fazendo uma reunião sobre isso, vai ser bem legal. Vai acompanhando aí que vai ter linhas editoriais diferentes aí. Vai segurando aí que vocês vão ver material bem legal. De tempos em tempos eu lanço a AmbiWeek, que é a semana da imersão na consultoria ambiental. Essas aulas da AmbiWeek elas ficam disponíveis por apenas uma semana. Se você ainda não participou da AmbiWeek, provavelmente vai chegar um vídeo meu patrocinado, né, pelo Instagram aí, pelo Facebook, para você fazer a sua inscrição gratuita, tá? Para quem já participou, a gente espera pelo menos 6 meses para oferecer a AmbiWeek novamente. E de tempos em tempos, eu lanço o meu curso online, que é o Consultor Ambiental Moderno. Ele não está disponível agora, mas ele fica disponível de tempos em tempos. Tem aluno aí, ó, o Matheus acabou de entrar, o Diegão, o Yuri, tem um monte de aluno aí do Consultor Ambiental Moderno. Se eles puderem falar alguma coisa aí do curso, eu ficaria grato. Se não puder, vai estar tudo bem. E no Consultor Ambiental Moderno, nós temos um grupo secreto do Facebook, além da plataforma do curso. E eu criei um grupo do WhatsApp de network entre os alunos aí, que na minha opinião está o maior sucesso. Muito legal os alunos interagirem, eu interajo também. A gente troca experiência na consultoria ambiental, nos licenciamentos que a galera está pegando para trabalhar aí. E é enriquecedor pra caramba. Então, além do curso, tem essas, né? Olha lá, o Rodrigão tá aí também, de Viçosa, falando que o curso é ótimo. O Matheus aí tá falando que o aluno do CAN, né? Melhor aquisição custo-benefício que ele já fez, ó. Legal pra caramba.
Se você se interessa, além do curso, tem esses networking aí, que são esses grupos do WhatsApp. E vão mandar bala, galera. Então, fala, Léo, beleza? Então é isso, assim, recados dados. Hoje nós vamos falar, então, sobre licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, tá certo? Vou falar um pouco que a gente... o Léo tá falando, abre essa turma porque eu tenho que pagar logo meu FIES. Legal, a gente vai abrir logo, cara. Eu acredito que nesse segundo semestre aí a gente abre logo, tá, Léo? Fica tranquilo que não vai faltar oportunidade, não. E hoje nós vamos falar de avaliação de impacto e licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas. Antes de eu explicar essas partes para vocês, eu vou explicar basicamente o que são CGHs, PCHs e UHS, tá? CGH, PCH e UHE é tudo sigla de geração de energia hidrelétrica, tá? O Diegão tá falando aí que é curso top mesmo, galera. Ótimo investimento para quem quer entrar na consultoria ambiental. Obrigado, Diegão. Você tá sumido, hein, rapaz? Tá trabalhando muito aí, né? E é o seguinte, pessoal. Então, CGH, PCH e UHE são siglas de centrais geradoras hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e usinas hidrelétricas, todas elas vinculadas, relacionadas com a geração de energia hidrelétrica, tá? Energia hidrelétrica é uma energia renovável, ela não é consumida para gerar energia, não se consome água, a água gira as turbinas e retorna para o curso d'água, tá? Então, a gente vai falar de reservatórios, de usina, que é a parte que eu entendo que seja a parte mais impactante de usinas hidrelétricas, mas hoje não se constrói tanto mais Belo Monte da vida, Itaipu. Os conceitos de geração de energia hidrelétrica hoje são empreendimentos pequenos, tá? E que impactam menos, até porque eles são menos caros para o empreendedor e geram menos impactos ambientais. Então eles são vistos com mais bons olhos pelos órgãos ambientais, pela sociedade. Nós vamos conversar sobre isso. A gente atua com empreendimentos que são CGHs, centrais geradores hidrelétricas, são empreendimentos de 0,1 megawatt de geração até 5 megawatt. Então o que classifica uma CGH de uma PCH de uma OHE é a quantidade de megawatt que ela gera. Uma CGH, central geradora hidrelétrica, ela gera de 0,1 a 5 megawatts. A gente está licenciando algumas aqui no estado de Minas, tá? E fora. As PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, são empreendimentos hidrelétricos que geram entre 5 megawatts e 30 megawatts, tá? E as usinas hidrelétricas, as UHS, são empreendimentos que geram acima de 30, e aí tem umas explicações lá da ANEEL, entre 30 e 50, mas acima de 30 você pode considerar que são UHS, tá certo? Então, o que diferencia perante a ANEEL o tamanho das usinas é a quantidade de megawatt que cada uma gera. A nossa empresa, a MLT Engenharia, a gente se especializou ao longo do tempo no licenciamento de geração de energia hidrelétrica e nas linhas de transmissão que levam e transmitem essa energia gerada, porque toda usininha dessa que é construída, também se constrói uma subestação de energia dentro da usina para que dessa subestação seja interligada ao sistema, ao sistema brasileiro de geração de energia, essa geração. Então, assim, um dos gargalos do nosso país atualmente, do Brasil, são linhas de transmissão. Eu não sei se vocês acompanham aí, a gente até tem muito potencial de geração de energia eólica, de energia solar, mas não tem como escoar essa produção dessa energia. Então a gente hoje está um pouco a pé na transmissão na transmissão, nem na distribuição, na transmissão de energia hidrelétrica, entendeu? Então hoje o gargalo do Brasil está na transmissão. A gente está gerando, a gente ainda não tem autossuficiência na geração de solar e de eólica, tá certo? Nós vamos demorar um tempo ainda para isso, e a gente carece sim de energia hidrelétrica. Então, assim, para quem é mais ambientalista e vê isso não com bons olhos, entenda que
que o Brasil é um país hídrico e a gente precisa gerar um pouco mais de geração de energia hidrelétrica até a gente começar a ficar suficiente para parar de gerar essa energia hidrelétrica e gerar apenas energia solar e eólica, tá? Sendo que o grande gargalo do nosso país hoje é a transmissão da energia. Então, linhas de transmissão é o grande gargalo do país atualmente. Isso impede a gente de gerar outras fontes de energia solar e eólica e de alguns lugares também impede a geração de energia hidrelétrica. Então, posto isso, eu vou falar para vocês hoje de algumas CGHs e PCHs que a gente está fazendo. Antes de eu falar da avaliação de impactos ambientais, eu vou falar para vocês sobre o licenciamento ambiental. Talvez eu vou chover no molhado para algumas pessoas que estão aqui, talvez não. Eu vou explicar um pouquinho sobre o licenciamento, como que o licenciamento funciona. Deixa eu molhar a palavra. Vou contar um pouquinho como que o licenciamento ambiental funciona. Vou dar um exemplo aqui de Minas Gerais, de onde eu estou, mas ele vai se replicar basicamente para dentro do seu estado, tá certo? E aí a gente vai cair na avaliação de impacto ambiental. O licenciamento ambiental é o procedimento pelo qual, o órgão ambiental licencia a localização, instalação, operação e a continuidade das atividades de um empreendimento que são potenciais causadores de poluição, de degradação ou são utilizadores de recursos naturais. Recursos naturais, minerais, água, solo, ou se o empreendimento ele é potencialmente gerador de poluição ou de degradação. Indústrias, geração de energia hidrelétrica, geração de energia hidráulica, solar. Esses tipos de empreendimentos são empreendimentos que são licenciáveis, E o licenciamento ele busca a conciliação entre o desenvolvimento econômico e as variáveis, socioeconômicas, de meio físico, meio biótico e culturais. Então, a gente está aqui, consultor ambiental que está aqui nessa live, o Leandro está aqui, para a gente conciliar a geração de energia, no caso específico que eu estou dando nessa live de hoje, mas a gente está aqui para conciliar as atividades, o desenvolvimento econômico com as questões socioeconômicas e também vinculadas a meio físico, meio biótico e aspectos culturais, tá certo? Então a gente, como consultores ambientais, a gente tem que fazer esse meio campo, que é um trabalho muito árduo entre o desenvolvimento e a conciliação entre esses potenciais impactos, mitigação de impacto. Quando se não mitiga, a gente vai fazer compensações ou vai mudar a própria estratégia do empreendimento para impactar menos, ou em alguns casos os empreendimentos vão ser inviáveis de ser construídos, entendeu? Então a gente tem que estar aqui hoje para fazer essa conciliação. Eu, enquanto consultor, mesmo pago pelo empreendedor, eu estou aqui para fazer o meio campo, para fazer conciliar. Eu não sou comprado nem pelo empreendedor e nem sou ambientalista ao ponto de falar que o empreendimento ele é inviável por ideologia. Então nós estamos aqui para fazer estudos ambientais, levantar informações sobre o meio físico, biótico e socioeconômico e aspectos culturais. E lá no final dos estudos, nós vamos chegar a uma conclusão de solicitar essa licença e tocar esse empreendimento para frente ou não. Então você não pode nem ser radical demais para querer tocar o empreendimento a todo custo e nem ideológico demais para não querer construir certo tipo de empreendimento. Se você é radical para um desses dois pontos, você talvez não seja indicado para você atuar na consultoria ambiental. A gente tem que estar aqui fazendo os contrapontos. Não podemos entrar com radicalismo. A gente tem que ser pessoas coerentes e coesas naquilo que a gente faz. Então, mesmo pago pelo empreendedor, porque quem banca o licenciamento é o empreendedor, a gente não pode ser induzido a ser radical por lado de lá e nem ser induzido a ser radical por lado de cá e não fazer nada. Nós estamos aqui
nós que fazemos a balança através da qualidade dos estudos ambientais que a gente produz, tá certo? E aí eu vou explicar a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade que a gente precisa juntar, montar equipes, que é o que eu ensino no meu curso Consultor Ambiental Moderno, que a gente vai fazer parcerias, montar equipes multidisciplinares para a gente desenvolver os trabalhos. Então, um trabalho de uma pequena central hidrelétrica dessa nunca vai ser feito por O Leandro aqui é só a ponta do iceberg. Eu tô com um time grande aí, sei lá, de uns 15 profissionais no total, que somam para a gente fazer os estudos, cada um especialista numa área. Então, assim, não tem uma pessoa aqui analisando o meio físico, biótico, socioeconômico. E o meio biótico ele ainda subdivide num monte de estudo ambiental que eu vou explicar aqui. Então a gente tem que montar um time bom. Quem é o cabeça aí, que é o meu caso, monta um time bom para a gente ter condição de fazer estudos que são consistentes para a gente apresentar para o órgão ambiental. Então você tem que ter essa visão aí de fazer, montar times, equipes multidisciplinares para a gente poder atuar nos licenciamentos ambientais. Essa visão de um bom consultor ambiental, na minha opinião. Antes de eu passar para frente, eu quero ler um comentário aqui, alguns comentários para trás. O Valdair disse que, outra coisa, só usina fotovoltaica ou eólica não dá para manter o abastecimento de uma cidade devido à sazonalidade. À noite não tem sol e o vento não sopra com a mesma intensidade o ano todo. O que ele está dizendo é que existe muita gente, eu recebo às vezes uma enxurrada de comentários contrários aí à implantação de usinas hidrelétricas, por ideologia, né? E as pessoas não entendem que a usina hidrelétrica ela é importante para o país e que a gente precisa da energia hidrelétrica além da fotovoltaica e das usinas eólicas. Só que, para o nosso caso aqui, por enquanto, no Brasil, atualmente, a gente não consegue viver só de fotovoltaica nem de energia eólica apenas. A gente necessita da matriz hídrica e geração de energia hidrelétrica para tocar o país, para a gente poder tomar banho quente, carregar os nossos celulares, assistir nossa televisão, tá aqui no YouTube ao vivo, no Instagram ao vivo. A gente precisa sim de energia hidrelétrica também. Então, a nossa matriz energética, ela é formada por várias fontes, né? Sendo que a maior delas é a usina de geração hidrelétrica, tá? Então entendam isso, galera. E antes de sermos radicais demais, a gente precisa entender como que funciona o nosso país, como que funciona a geração e transmissão de energia, para a gente compreender, até para ser crítico, né? Para ser crítico a gente precisa ter conhecimento e às vezes a falta de conhecimento ou a ignorância pura não nos deixa raciocinar. Então tem que entender como que funcionam as coisas antes da gente ser crítico, porque tomar um banhozinho quente, pelo menos eu adoro, sabe? A gente tem que economizar nos consumos e tudo mais, mas não esquecer que a gente precisa dessas fontes de geração. Obrigado, viu, Valdair? É isso aí, concordo com você, tá? E falando sobre agora os tipos de licença, que eu expliquei o que é o licenciamento, existem basicamente 3 tipos de licença, tá? As licenças, elas são subdivididas na licença prévia, que é a licença para você ver se a localização do empreendimento, onde ele vai ser instalado, vai ser viável ambientalmente, né? É na LP que a gente atesta a viabilidade ambiental dos empreendimentos. Existe a licença de instalação, que são as obras para você construir o seu empreendimento. E existe a licença de operação, que é quando você vai operar, e no caso da geração de energia, que é quando você vai gerar a energia hidrelétrica. E existem as renovações de licença, que vão ser os momentos que você vai solicitar as renovações e o órgão ambiental vai avaliar se você cumpriu com todos aqueles requisitos durante a fase de operação para você ter a sua licença de operação renovada, tá? Então, existem a licença prévia, instalação, operação e a renovação da licença de operação. Aí, o licenciamento ambiental, ele pode ser feito de algumas formas. Essas são as licenças
básicas assim. Aí, o licenciamento ambiental, você basicamente o que acontece junto ao IBAMA, que é o órgão federal, e nas instituições estaduais do país, né, e no Distrito Federal, você vai entrar com formulário de caracterização do empreendimento. Os empreendimentos que são licenciáveis no Brasil, eles seguem a Resolução CONAMA 237 de 1997. E essa resolução CONAMA e toda a legislação federal, ela é replicada para dentro do seu estado. Então, assim, não existe licenciamentos 100% iguais nos estados brasileiros, mas a base do licenciamento ambiental, ela vem das legislações federais. E aí, como os estados têm as suas autarquias, né, eles podem tomar conta do meio ambiente da forma que entendem, em colaboração com os regimes federais, e os municípios também licenciam alguns tipos de empreendimentos. Eles só não podem fugir do jeitão que é a lei federal. Eles não podem ser menos restritivos também, mas o jeitão de licenciar é basicamente o mesmo. Aí aqui em Minas tem uns jeitos de licenciar mineração de uma forma mais complexa. Em outros estados, no estado de São Paulo, as indústrias são mais difíceis de licenciar. Vai depender muito da sua região e do que a região tem de potencial de empreendimentos a serem licenciados, entendeu? Então, mas o jeitão de licenciar empreendimentos, ele não vai mudar muito em relação ao jeitão federal, porque tudo vem das legislações federais, a gente traz para dentro dos nossos estados, e os municípios trazem aquilo do estado e da federação para dentro dos municípios, né? Existe uma lei complementar 140 aí, que ela diz, né, que não existe esfera, né, para cuidar do meio ambiente, que todas as esferas têm o mesmo nível de obrigatoriedade para cuidar do licenciamento ambiental e das questões ambientais. E aí, os municípios, estados e federação tomam conta do meio ambiente na mesma forma, e a Lei 140 ela só mostra as competências de cada um, mas cada um com a sua obrigação cuida do meio ambiente, ok? Então, as licenças são LP, LI, LO e as renovações de LO. E aí você vai entrar no seu licenciamento agora, vamos supor que você vai começar com o licenciamento hoje, você vai entrar com o formulário de caracterização do empreendimento, e esse formulário de caracterização do empreendimento, ele vai levar em consideração basicamente alguns itens. Vai levar em consideração, deixa eu ver aqui, o porte do empreendimento. O porte do empreendimento igual eu disse para vocês, no caso de geração de energia hidrelétrica, existe CGH, que é empreendimento até 5 megas, PCH, que é empreendimento até 30 megas, e o HE, que é empreendimento maior do que 30 megas. Então, o porte do empreendimento, ele é levado em consideração na hora de exigir um licenciamento mais robusto ou menos robusto do empreendedor, tá certo? E aí, o porte do empreendimento é levado em consideração, o potencial poluidor desse empreendimento. Geralmente, o potencial poluidor do empreendimento, ele é determinado pela própria legislação ambiental. No caso aqui de Minas, existe uma deliberação normativa que chama DN, né, Deliberação Normativa 217 de 2017, que ela já vem pré-determinada o potencial poluidor degradador do empreendimento em função do potencial que esse empreendimento pode degradar o solo, o ar e a água. E desse potencial esse potencial de degradar o solo, o ar e a água, ele dá um potencial poluidor degradador geral em função dessas três variáveis, entendeu? Então, pode ser pequeno, médio ou grande o potencial poluidor degradador. E o porte dos empreendimentos aqui também em Minas, eles podem ser pequenos, médios ou grandes. Além do mais, para você preencher esse formulário de caracterização do empreendimento, para você entender qual é a modalidade do licenciamento que você vai fazer, existem os critérios que se chamam locacionais. Critérios locacionais é onde você vai colocar esse empreendimento. Então, se o empreendimento está em unidade de conservação de proteção integral,
zona de amortecimento de unidade de conservação, se o empreendimento está em área de preservação permanente, se o empreendimento está em reserva legal, você precisa mostrar para o órgão ambiental, porque existem critérios locacionais, o onde você vai colocar o empreendimento, ele pode ser ou restritivo para esse tipo de empreendimento ou impeditivo. Restritivo ele permite que você faça um licenciamento, mas ele vai te exigir algumas contrapartidas, ou simplesmente se você colocar, por exemplo, algum tipo de empreendimento dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, você não vai conseguir licenciar esse empreendimento, ele vai ser impedido de prosseguir. Então os critérios locacionais, eles são muito importantes. Por isso, a gente conversa também sobre geoprocessamento. O geoprocessamento é basicamente, se o onde é importante para o seu licenciamento, você precisa atuar com geoprocessamento. Então a gente precisa entender de KML, Shape, QGIS, essas coisas. A gente precisa entender dessas ferramentas de geo, o básico pelo menos. Eu não estou dizendo para ninguém aqui ser especialista em geoprocessamento, até porque existem especialistas que podem prestar serviço para você, mas entender onde o seu empreendimento vai ser colocado é muito importante para você informar para o órgão. Então, gerar um polígono que seja KML, pontos de coordenada no Google Earth, usem o Google Earth Pro. Existe o Google Earth comum e existe o Google Earth Pro. Lá você consegue fazer cálculos de áreas e tudo mais. Então, você precisa entender o onde. Então, para licenciar, basicamente, você vai preencher um formulário, seja no IBAMA, seja no seu estado. Você vai preencher um formulário de caracterização do empreendimento, ou formulário de caracterização ambiental, do jeito que for, o nome pouco importa, mas você vai informar o porte, o potencial poluidor e degradador desse empreendimento, vai estar lá, e os critérios locacionais. Os critérios locacionais, eles podem ser restritivos ou impeditivos. Com isso, preenchendo esse documento, aí, hoje em dia aqui em Minas, o preenchimento é online, no IBAMA é online, em São Paulo é online, e em alguns estados ainda é na mão, você tem que procurar o órgão ambiental, pouco importa. Entenda o conceito, que aí a ferramenta, depois você vê como que vai funcionar melhor para você. Entenda o conceito. Você preenche isso, protocola no órgão ambiental, ou via física, ou via digital, e o órgão vai te responder qual é a modalidade do seu licenciamento e o que você vai ter que apresentar para regularizar aquele empreendimento. Inclusive, uma dica que a gente dá, eu dou para você, é para você fazer a sua tomada de preço, elaborar a sua proposta técnica comercial, só no momento que você entender qual é a modalidade do licenciamento que você vai fazer. Se você não entender qual é a modalidade do licenciamento e quais são os estudos exigidos para regularizar aquele tipo de empreendimento, não dê um preço ainda, porque senão você vai dar um preço no escuro. Então, o momento de dar um preço, em geral, pelo menos o que eu faço, é quando eu gero esse formulário, entrego para o órgão e o órgão me retorna o que eu tenho que entregar para ele enquanto estudo. Nesse momento, eu tenho condição de fazer uma proposta técnica comercial para o meu cliente, porque até então são só especulações. Obviamente que com a experiência e com o tempo de atuar na consultoria ambiental, a gente já sabe o que vai se pedir de base. Basicamente, 80% a 90% das coisas que vão pedir a gente sabe, tá? Mas sempre existe alguma novidade ou alguma mudança na legislação que pode ser alguma surpresa. Então, para você que está começando, eu indico você, só quando você tiver o seu formulário de orientação do que entregar para o órgão ambiental, você vai e dá a proposta técnica comercial, porque senão você vai ficar entregando uma proposta no escuro. Você vai dar um preço de uma coisa que você não tem certeza daquilo que vai ser executado. Então tome cuidado e segue essa dica que eu acho interessantíssima, você só dar preço depois que você entender a demanda do seu cliente, beleza? Só um aviso aqui que eu esqueci de dar. A live começou às 19h30. Para quem está aqui no Instagram, para quem está no YouTube, não, tá? Mas para quem está no Instagram, quando der 8h30,
o Instagram corta a live em 1 hora. E aí eu vou dar um encerrar aqui, que não é agora, e vou abrir ela de novo, porque provavelmente as minhas lives elas duram mais do que 1 hora. Mas essa primeira hora aqui, na hora que for dando 57, 58 minutos aí, eu vou encerrar e abrir de novo, rapidinho, na mesma hora. É porque senão o Instagram encerra por conta dele. E às vezes eu fico aqui vendido querendo contar isso para vocês. Aproveitando que já vão dar quase 8 e 8. Ainda temos mais 20 minutos aqui nessa live ainda que a gente está se falando, tá? E vou beber uma água. Vocês estão gostando da live? Vocês estão entendendo o licenciamento ambiental? Como que funciona? Me responde enquanto eu tomo uma aguinha aqui só para molhar a palavra. Vocês estão curtindo? Tá achando legal? Vai me dá um joinha, me fala alguma coisa. Legal, legal. Simbora, vamos embora. Então é o seguinte, quando você dá entrada nesse formulário e você recebe de volta do órgão ambiental, você vai entender que você vai ter a modalidade do licenciamento. Porque eu expliquei para você separadamente que você pode ter a LP, a LI, a LO e a revalidação da LO. Beleza, isso aí é o licenciamento básico. Só que acontece o seguinte, em função do porte do empreendimento, é mais ou menos assim, né? Empreendimentos pequenos, vamos falar de hidrelétrica. Empreendimentos pequenos de hidrelétrica não podem ser cobrados, tá? Da mesma forma que um empreendimento grande de hidrelétrica vai ser cobrado. Então, o licenciamento ambiental, ele leva em consideração o porte do empreendimento. Então, para empreendimentos menores, ele vai ser menos cobrado do que empreendimentos maiores dentro da mesma área de atuação. Então, empreendimento hidrelétrico que vai gerar 100 megawatts, eles vão ser mais cobrados do que aqueles empreendimentos de até 5 megawatts, que são a CGHs. O licenciamento da central geradora hidrelétrica que vai até 5 megawatts não vai ser igual ao licenciamento de uma usina que gera 100 megawatts de energia, faz um reservatório muito grande. Geralmente as CGHs, as centrais geradoras hidrelétricas, elas geram um reservatório de 1.000 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos, até 5.000 metros cúbicos. É uma piscina olímpica quase, entendeu? Então ele não é cobrado da mesma forma que o empreendimento que alaga igual o Belo Monte lá, que alaga a cidade, né? Em cidades inteiras. Então, quando você preenche esse formulário, você vai ter a modalidade do licenciamento. E aí, a modalidade do licenciamento ela pode ser o seguinte. Você pode ter o licenciamento igual eu expliquei, fazer a LP, depois a LI, depois a LO e de tempos em tempos revalidar a licença. Isso funciona para empreendimentos maiores. E quanto menor o empreendimento, você vai conseguir solicitar as licenças concomitante ao mesmo tempo. Então, quanto menor o porte do empreendimento e o seu potencial degradador, você vai conseguir solicitar a LP junto com a LI e junto com a LO em alguns casos. Em outros casos, você vai conseguir solicitar a LP junto com a LI ou a LI junto com a LO. E aí você vai poder solicitar licenças que a gente chama de concomitantes. Então, para empreendimentos que são menores, eu consigo solicitar as licenças concomitantes. Se o empreendimento ele vai cair num licenciamento abaixo desse trifásico, a gente chama de licenciamento trifásico, quando eu solicito a LP, aí eu obtenho a LP, depois eu solicito a LI, aí depois de obter a LI eu solicito a LO, aí eu começo a operar, depois de tempos em tempos eu solicito a revalidação. Isso aí é o licenciamento que a gente chama trifásico, tá? E aí se o empreendimento ele é menos complexo, a gente solicita a LP e a LI, ou a LI e a LO ao mesmo tempo, e no nível abaixo de complexidade a gente solicita a LP, a LI e a LO no mesmo tempo, tá? E ainda existe uma modalidade que chama licenciamento ambiental simplificado. O licenciamento ambiental simplificado, em teoria, você vai ser dispensado das licenças prévias de instalação e de operação e você vai receber uma licença única para poder fazer o seu empreendimento e em cima de um relatório ambiental simplificado ou em um nível mais simples ainda,
apenas fazendo um cadastro. Então, a modalidade do licenciamento pode ser o licenciamento trifásico, o licenciamento concomitante e a licença ambiental simplificada. Isso vai depender do seu formulário que você vai preencher e o formulário e o porte potencial poluidor degradador do empreendimento e os critérios locacionais. Aqui em Minas, se você vai intervir em APP, se você suprime vegetação, se você vai suprimir vegetação em Mata Atlântica, vai complicando o seu licenciamento. Então, cada passo que você dá e vai colocando mais um probleminha aí nas suas variáveis, a modalidade do seu licenciamento vai ficando mais complexa, tá certo? Então, eu queria explicar isso para vocês que existem modalidades: licenciamento trifásico, licenciamento concomitante e licença ambiental simplificada, LAS. Isso que eu estou explicando, acabei de explicar, é a agenda marrom. Para quem me acompanha mais tempo aqui, eu sempre falo da regularização ambiental e chamo isso de agenda marrom. Não fui eu que criei essa sigla, mas eu adoro usar ela, porque é um entendimento bacana. A agenda marrom é a agenda da regularização ambiental, dos licenciamentos aí, tá? Que são as 3 licenças, essas modalidades que eu acabei de explicar para vocês. E aí, você tem a agenda marrom e você tem outras 2 agendas que uma licença não tira a necessidade da outra. Existe a agenda azul e a agenda verde. A agenda azul são as intervenções sobre recursos hídricos. Um empreendimento hidrelétrico, só para você entender, ele faz intervenções de 2 formas sobre recursos naturais. Ele faz o uso da água, que gera energia, e o potencial de geração de energia também é um recurso que é regularizável, licenciável. Então, você licencia a usina hidrelétrica pelo licenciamento ambiental, pela agenda marrom, mas você também precisa solicitar uma outorga de aproveitamento hidrelétrico vinculado à agenda azul. Então, você também licencia a parte da água que vai gerar a sua energia no licenciamento ambiental, tá certo? E a agenda verde são as intervenções ambientais. No caso de hidrelétrica, não tem como construir um empreendimento hidrelétrico fora da área de preservação permanente. No novo Código Florestal, fala quais são os empreendimentos que são de utilidade pública e quais são aqueles empreendimentos que podem intervir em APP. E aí, lá cita geração de energia hidrelétrica também. A agenda verde é intervenção em APP. Em alguns casos, que você vai construir hidrelétrica, você precisa fazer a supressão de vegetação de alguma mata, cortar alguns indivíduos arbóreos isolados, e isso aí vai gerar as compensações. Nós vamos falar já da avaliação de impacto ambiental, e eu vou explicar para vocês. Avaliação de impacto ambiental é basicamente a gente avaliar quais os impactos que esses empreendimentos vão gerar, mitigar os impactos que são mitigáveis e compensar os impactos que não são mitigáveis. Então, o impacto que não mitiga, que não reduz, que não controla, a gente vai lá e compensa. E os impactos mitigáveis, a gente vai fazer redução, controle, escrever planos, monitoramentos para reduzir ao máximo. Mitigar significa reduzir ao máximo, tá? Eu já vou falar de avaliação de impacto. Então, a agenda verde, a agenda azul e a agenda marrom. Nós estamos falando de licenciamento, mas a regularização da agenda marrom, ela não tira a necessidade da agenda azul e da agenda verde. Então você precisa regularizar a parte verde, a parte da água e a parte do licenciamento ambiental de qualquer empreendimento, embora a gente esteja falando aqui hoje de aproveitamentos hidrelétricos, tá certo? Então hoje eu vou falar para vocês agora sobre um estudo de caso que a gente vai entrar aqui para falar agora para vocês, que é um empreendimento que a gente está licenciando, chama PCH Retiro. É um empreendimento de 17 megawatts, então ele é considerado uma PCH, né? Uma PCH antes disso, rapidamente. Os estudos que são necessários para fazer licenciamentos ambientais
Se o empreendimento é muito grande, a gente faz o famoso EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Para a fase de LP. Se o empreendimento é menor, a gente faz na fase de LP o relatório de controle ambiental, tá? Então, para LP, existem 2 estudos de acordo com a modalidade da licença. Se o seu empreendimento é muito grande, EIA-RIMA. Se o seu empreendimento ele é intermediário, você vai fazer um relatório de controle ambiental, que é o estudo, que é um EIA reduzido, um EIA simplificado, vamos dizer assim, tá? E se o empreendimento é licenciamento simplificado, é relatório simplificado. E na licença de instalação, vai fazer um plano de controle ambiental, PCA, ou no caso do IBAMA aí, chama de plano básico ambiental. Mas é o que eu estou dizendo, entenda o conceito e não o nome. PBA ou PCA é plano básico ambiental ou plano de controle ambiental e tem a função de apresentar os programas de controle ambiental, os planos de monitoramento daqueles impactos que são mitigáveis, que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, e aí na fase de operação, você continua executando o plano de controle ambiental que você fez lá na fase da licença de instalação, para a fase de licença de instalação, tá certo? Então, o PCA, o plano de controle ambiental, ou o plano básico ambiental, você vai utilizar ele na fase de instalação, que é a construção do empreendimento, mas também vai adotar medidas lá na fase de operação. Então, você tem que prever o seu empreendimento muito bem aqui na avaliação de impacto, para você entender e compreender o todo do seu empreendimento, para fazer os planos e programas de monitoramento que você vai fazer para sua fase de instalação e para sua fase de operação. E nós vamos estudar aqui, vou contar para vocês um pouco da avaliação de impacto ambiental, que é onde a gente levanta esses tipos de problemas e impactos para a gente poder mitigar ou compensar. Basicamente é isso, tá? Então, a PCH Retiro, que é o estudo de caso que eu estou dando para vocês aqui hoje, só estou olhando a hora, daqui 10 minutos a gente vai ter que desligar e voltar, ok? O que acontece? A PCH Retiro é um empreendimento que ele tem 17 megawatts. Ele é considerado uma pequena central hidrelétrica. Então, ele não é nem uma CGH, que é até 5, e nem é uma UHE, que é acima de 30 megawatts. Então, a PCH é considerado um empreendimento intermediário. Aí a gente deu entrada no formulário de caracterização aqui dentro do estado, tá certo? Aí a gente entrou, o porte do empreendimento é 17 mega, eu não me lembro agora o potencial poluidor degradador, tá lá na deliberação normativa 217, inserimos os critérios locacionais, esse empreendimento tá na região do bioma Mata Atlântica, vai ter que suprimir vegetação no estágio médio de regeneração, pelo menos até agora nos estudos que a gente fez, a gente identificou estágio médio de regeneração, resolução CONAMA 392 de 2007, se eu não me engano, aqui dentro do estado. Ela explica quais são os estágios de regeneração de mata do bioma Mata Atlântica. E com esses critérios locacionais, o empreendimento foi classificado como classe 4 aqui dentro do estado. O estado de Minas ele tem 6 classes de empreendimentos licenciáveis, tá? Classe 1 a classe 6. Classe 1, os empreendimentos menos complexos de serem licenciados. Classe 6, os empreendimentos mais complexos. Esse empreendimento ele caiu como classe 4, que fica na fase, nos estudos intermediários. Mas se você me acompanha aí, você deve ter visto um vídeo meu que eu falo quando a lei, a legislação ambiental e federal, ela se cruza. E o que acontece? Esse empreendimento ele tem 17 megawatts. E existe uma resolução CONAMA, para quem estuda licenciamento aí, a resolução CONAMA 01 de 1986. Eu acho que todo mundo deve, algum dia, ter falado aí da resolução CONAMA 01 de 1986. E no artigo 2º da resolução CONAMA 01 de 86, ela fala o seguinte: empreendimentos que são obras, usinas, hidrelétricas, eu não sei o texto desse negócio não, tem que ler lá, mas lá fala basicamente o seguinte: empreendimentos que são acima de 10 megawatts de geração de energia hidrelétrica, eles são passíveis de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental.
vejam bem o que acontece. O empreendimento em si, ele tem 17 megawatts dentro do estado aqui. Se não fosse a resolução CONAMA 01 de 86, esse empreendimento não seria passível de EIA-RIMA. Ele seria passível de RCA, Relatório de Controle Ambiental. Só que tem uma resolução CONAMA de 1986 que fala que empreendimentos hidrelétricos acima de 10 megawatts, eles são passíveis de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Então, esse empreendimento, mesmo sendo classe 4 aqui dentro do estado, sendo um empreendimento considerado dentro da legislação ambiental não dos mais complexos, intermediário de complexidade, é exigido dele o estudo mais complexo para se licenciar em função de uma resolução federal, a CONAMA 01 de 86. Então, se você me acompanha aí, tem um vídeo meu que já rodou muito aí, que eu explico isso em campo. Eu estou lá em campo, lá na PCH Retiro, e eu conto isso aí lá no mato, lá no campo. A gente estava fazendo um trabalho de campo lá, e eu conto essa história dessa legislação lá. Se você assistiu, você me dá um joinha, se você já viu alguma vez esse vídeo aí. Ele está até rodando até hoje aí. Mas é isso, então a PCH Retiro tem 17 megawatts. Se não fosse a resolução 01 de 86, esse empreendimento não seria necessário fazer um EIA-RIMA. Como a resolução ela diz que empreendimentos acima de 10 megawatts exige estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para esse tipo de empreendimento, nós estamos fazendo um estudo de impacto ambiental para esse empreendimento, embora ele não seja dos mais complexos, entendido? Então, assim, estamos fazendo esses estudos, tá? E associado ao EIA, a gente, a partir dessa resolução 01 de 86, a gente faz a avaliação de impacto ambiental. Ela entra dentro do estudo de impacto ambiental. E a avaliação de impacto ambiental, basicamente, ela é dividida em 4 etapas. Por que a gente faz a avaliação de impacto ambiental, tá? A gente faz a avaliação de impacto ambiental para a gente identificar os impactos possíveis ou potenciais impactos oriundos da atividade, no caso de hidrelétrica, que são possíveis de ocorrer nas fases de licença prévia, licença de instalação e licença de operação sobre os meios físicos, bióticos e socioeconômicos. A gente vai levantar todos os potenciais impactos que são possíveis de ocorrer, e aí o grande objetivo maior da avaliação de impacto ambiental é identificar os impactos e aqueles que são mitigáveis e aqueles que não são mitigáveis. Os mitigáveis, nós vamos fazer planos, controles, monitoramentos, o que for preciso, até mudar a matriz do empreendimento, concepção do empreendimento, o que for necessário fazer. E aqueles que não são mitigáveis, nós vamos fazer compensações ambientais. Basicamente, assim, a grosso modo, tá? De uma maneira muito resumida e grosseira, a avaliação de impacto ambiental é bem isso, assim. Então a gente vai fazer levantamentos para a gente identificar potenciais impactos, mitigá-los ou compensá-los. Ponto. A grosso modo, é bem isso assim que acontece. Pessoal, eu quero contar para vocês agora as 4 etapas da avaliação de impacto, e vai dar quase a hora aqui. Para eu não picar essas 4 etapas que são importantes, eu queria encerrar essa live e voltar. Vocês estão comigo? Vocês voltam aqui? Vamos conversar sobre isso. Para quem quer trabalhar com consultoria ambiental, eu quero explicar isso para vocês. Nós estamos falando de EIA-RIMA aqui, mas você vai aplicar essas 4 etapas para qualquer licenciamento que você fizer. Então eu vou encerrar e vou voltar, porque senão o Instagram vai cortar a gente no meio. Se vocês estiverem comigo, me dão um joinha e volta agora, que eu desligo e volto, beleza? Essa primeira parte da live, ela vai ficar disponível por 24 horas e amanhã, sai do ar. E a segunda parte que eu vou fazer também. Fala, Rodrigo Santos, vou arrochar aqui e a gente já se fala. Valeu, pessoal. Até daqui 1 minuto.